Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, estamos começando mais um exercício de mecânica dos fluidos. Esse é o exercício 4, viscosidade dinâmica com perfil de velocidade em parábola. Vamos ao enunciado. Um fluido escorre sobre uma placa com o diagrama dado. Então está aqui o diagrama, tem a placa inferior que está a uma velocidade de 2 metros por segundo e lá na superfície, né, do contato com o ar desse fluido, como se fosse um canal, um rio, né, alguma coisa assim, eu tenho a velocidade de 5 metros por segundo. A viscosidade é dado, é igual a μ igual a 10 elevado a menos 2 newton segundo por metro quadrado, e ele está dizendo que o atrito com o ar é desprezível. Então eu não tenho tensão de cisalhamento entre o fluido, que ele não fala qual, e o ar, né? Não foi falado. Então ele pede qual é a função de velocidade em função de y, e pede também a tensão de cisalhamento junto à placa, ou seja, para quando o y for zero, né? Ou seja, junto com a placa, quando a velocidade for 2 metros por segundo, qual é a tensão de cisalhamento neste ponto. Vamos lá. Quais foram os dados? Coloquei a imagem aí de novo só para a gente saber o que a gente está fazendo, né? Então, a viscosidade igual a 10 elevado a menos 2 newton segundo por metro quadrado. Para y igual a zero, eu tenho velocidade 1 igual a 2 metros por segundo. Para y2 igual a 2 metros, que seria na superfície, eu tenho velocidade igual a 5 metros por segundo. Ele falou que é uma função parabólica. Então, uma função parabólica, eu coloquei a equação aí de uma função de segundo grau. Então, v igual a y ao quadrado mais by mais c. Eu já coloquei as variáveis já de acordo com o nosso problema, que é v relacionada com y. Na física não, na matemática normalmente é y igual a x ao quadrado mais b, né? Então já coloquei aqui da forma como a gente precisa em termos de nossos dados. Substituindo os valores, então, que eu tenho ali em cima, né, y igual a zero e tal, eu vou ter então, para y igual a zero, velocidade igual a 2 metros por segundo. Substituindo os valores, eu vou ter então que 2 é igual a A vezes zero, mais B vezes zero, porque o y é zero, mais C. Então daqui eu tiro que o valor de C é igual a 2. Essa vai ser a minha equação 2. Bom, para y2 igual a 2 metros, eu tenho a velocidade de 5 metros. Então vai ficar 5 no lugar de y igual 4A, que eu já estou fazendo a conta, né? 2 ao quadrado, 4 vezes A, mais B2, que é do y é 2, mais 2. Então eu chego na expressão, não consigo resolver ainda, 4A mais 2B igual a 3, igual a 3. Essa é a minha equação 3. Veja que eu não tenho, neste caso aqui, eu tenho 3 variáveis e tenho apenas 2 equações. Então, matematicamente falando, eu não tenho solução. Então, eu tenho que buscar uma outra solução para conseguir obter qual seria o terceiro índice, que eu tenho até agora o C, e tenho uma expressão só que tem A e B, falta uma outra expressão para que eu possa calcular, né? Então, o número de variáveis que eu tenho tem que ser igual, isso é matemática, tem que ser igual ao número de equações. Então, eu preciso lançar mão de outras técnicas. Neste caso aqui do problema específico, o que eu tenho? Para y igual a 2, ou seja, quando eu estou na superfície, a tensão de cisalhamento é zero, foi falado lá. Então, dv dy é igual a zero, porque a viscosidade ela é constante, 10 elevado a menos 2. O que sobra lá da forma que a gente colocou lá? Tal é igual a μ vezes dv sobre dy. Se o tal é zero, dv sobre dy tem que ser zero. Vem da matemática ali, coisa simples. Então eu vou derivar a função 1, a equação 1 lá em cima. V igual a y quadrado mais b mais c. Né? Vou derivar essa equação e já vou aplicar, né? Então depois os limites. Então derivando, vai ficar então, derivando, v em relação a y é dv dy. O ay ao quadrado em relação a y é 2ay. O by em relação a y é y. E o c, derivada de c, de uma constante, é zero. Então eu tenho essa equação dv dy igual a 2ay mais b. Substituindo os valores, eu tenho que para y igual a 2, eu tenho o dv dy igual a zero. Então fica 0 igual 2, que é o valor referente ao que eu já tinha, e o A vezes o 2, que é o y, que é na posição que eu estou, mais B.
Daqui, então, eu chego à minha terceira equação, que é 4a mais b igual a zero. Então, essa vai ser a minha equação 4. Continuando aqui nessa tela, então a gente vai resolver, agora é matemática, saiu da física aqui, não tem mais mecânica dos fluidos, agora é matemática. A gente vai resolver um sistema de equações, no caso envolvendo as equações 3 e 4. Neste caso eu vou usar o método algébrico, né, que eu vou subtrair, no caso aqui, a equação 3 menos a equação 4. Isso é um dos métodos matemáticos. Existe outro método pela substituição, que poderia isolar uma das variáveis e substituir na outra. Então vai ficar 4a mais 2b igual a 3, menos a equação 4, que é 4a mais b. Por que eu fiz já menos uma? Porque o 4a vai cancelar 4a, eu já tiro o valor de b daqui. Então, fazendo a somatória, eu tiro aqui que b é igual a 3. Então, 4a menos 4a, 0. 2b menos b, porque o menos está lá para o lado de fora do parênteses, eu tenho que b é igual a 3, eu tenho o resultado aqui dessa forma. Para resolver, então, o valor de A, basta jogar novamente na equação anterior. E aí eu tenho que o valor de A é 0,75. Jogando novamente na fórmula da primeira equação, eu tenho que a resposta do número 1 vai ser velocidade igual a menos 0,75 y² mais 3b mais 2. Né? Então, eu achei o b dali, jogando o b de novo na equação 4a mais 2b igual a 3, eu chego que o a é igual a 0,75. Continuando, agora eu preciso calcular a resposta a questão b, calculando a tensão de cisalhamento do fluido na placa inferior. Então, dV dy é igual a menos 1,5 mais 3. O que eu fiz aqui? Eu substituí. Né? Então, eu peguei a minha derivada ali, derivando aquela equação de V, e aplicando os valores. Então, quando eu desço 2 vezes 0,75, 1,5. 3, a derivada de 3y é 3, 2, derivada de 2 é 0. Então, daqui eu vou aplicar agora o meu limite, que é o y igual a 0, né, que é o valor na placa inferior. Aqui, então, fica que dV dy igual a 3, porque quando eu jogo o y na equação, 1,5 vezes 0 é 0. Então, sobra só o 3 da minha equação. Então, a tensão de cisalhamento vai sair dessa fórmula. Lembrando que a tensão é μ vezes dV dy. Fazendo, então, a substituição de valores, eu vou ter que o μ 10 elevado a menos 2, foi dado do problema, vezes o 3, que é o dV dy, que a gente acabou de calcular, eu chego à resposta que a tensão de cisalhamento é igual a 3 vezes 10 a menos 2 Newton por metro quadrado. Essa é a resposta B. Poderia colocar também a resposta em Pascal, né? Tensão igual a 3 vezes 10 a menos 2 Pascal. Daria na mesma coisa, é a mesma unidade, não muda nada. Beleza, pessoal? Chegamos ao final. Se gostar, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal. Se quiser receber via WhatsApp, é só mandar o eu quero para o número que está aí. Se for comprar alguma coisa, dá uma força para a gente, entra na nossa loja aí e compra alguma coisa. Contatos via Facebook, YouTube, e-mail, pelo WhatsApp também. E participa lá do nosso grupo. A gente coloca alguns links lá que dá para você baixar o material que a gente não pode disponibilizar aqui. Né? Então, entra no nosso grupo lá, você vai ser bem-vindo. E na página a gente divulga vagas, etc. e tudo mais. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.